A luta pelo título está ao rubro e o Sporting parece ter voltado aos melhores dias. Para falarmos deste tema, temos connosco o jornalista Igor Gonçalves. Olá, Igor, bom dia. Começo por perguntar, o Sporting parece que já viveu 3 épocas numa só, também teve 3 treinadores. Em que momento é que está o Leão? Sim, antes de mais, bom dia. É verdade, o Sporting quase que já não nos lembramos que o título era do Sporting em novembro, podemos dizer assim. O Sporting estava tão à frente de todos os outros que parecia inevitável que a equipa de Ruben Amorim, na altura, ia conquistar o bicampeonato. O Sporting, já não me lembro ao certo do número, mas eram 10 ou 11 vitórias seguidas. E de repente tudo mudou e o Sporting viveu uma segunda época, uma época absolutamente atribulada, entre meio de novembro e meio de janeiro, digamos assim, com o João Pereira, onde eu nunca tinha visto uma equipa regredir tanto em tão pouco espaço com os mesmos jogadores. É verdade que perde o Pedro Gonçalves, mas isso também não justifica tudo. E depois agora está numa nova época, depois de uma espécie de pré-temporada, que foi o que tivemos de Rui Borges praticamente no mês de fevereiro. E agora vemos um Sporting ainda não nem perto do nível que estava no início da época, mas pelo menos mais seguro, mais estável, já a conseguir aqui uma série de vitórias seguidas. Também ajuda o final da participação nas provas europeias, que estava a massacrar muito o Sporting, não só pelas provas europeias, mas também porque depois pelo meio havia Taça de Portugal, houve Taça da Liga, portanto estava uma sobrecarga muito grande num plantel que podemos dizer que é um plantel comprido, mas é cumprido por necessidade, porque se tivermos em conta que pelo menos 3, 4 jogadores, o João Simões, o Felicíssimo, uma série de jogadores teoricamente não fariam parte do plantel, podemos dizer que o plantel do Sporting era relativamente curto. Por necessidade foi estendido com jogadores que teoricamente não iriam fazer parte do plantel. E portanto agora que o Sporting vai começar a jogar fim de semana, com paragem de seleções aí pelo meio, onde vamos ver quantos jogadores do Sporting é que vão para as seleções, agora sim podemos ver pelo menos as ideias mais implementadas do Rui Borges. Portanto eu posso dizer que o Sporting neste momento está no arranque de uma terceira temporada na época 2024-2025 e é na fase mais decisiva, portanto vamos ver como é que isto vai desenrolar, mas pelo menos parece que as sombras e as trevas do que foi o mês de janeiro, o mês de dezembro, o próprio mês de fevereiro, onde o Sporting tinha que gerir tudo a pinças e quem é que joga e quem é que não joga, e o Joker só pode jogar 20 minutos, só pode jogar 15 minutos, pelo menos isso parece estar ultrapassado, e claro que com o Joker saudável, o Sporting é logo outra equipe. Apesar destas melhorias todas que enumeraste, o Sporting continua a sofrer golos de forma estranha, contra o Casa Pia foi o Esgaio. Como é que se encontra uma explicação para isto? Sim, mais do que os golos é até a incapacidade que o Sporting tem de gerir os maus momentos do jogo. Isso realmente é uma preocupação incrível, de certeza, para o Rui Borges, e eu não tenho aqui uma explicação, acho que ninguém tem uma explicação clara, nem o próprio Rui Borges, que já foi confrontado com isso e ele não conseguiu explicar o que é que acontece ao Sporting quando está confortável no jogo. Há uma má abordagem do Esgaio num lance, resulta num autogolo, mas o Sporting estava muito por cima do Casa Pia. O golo é em cima do intervalo, portanto o Rui Borges tem toda a possibilidade de preparar a equipa para o arranque da segunda parte e voltar a ser tão dominadora como foi no arranque da primeira. O que é certo é que o Sporting, até ao lance da grande penalidade, o Sporting não fez nada. O Sporting não conseguiu fazer 2 passes. O Sporting sofreu. Rui Silva faz uma defesa muito boa a evitar um gol do Zé Fonte. Tem outros lances também de muita segurança. É um guarda-redes que realmente veio dar uma segurança muito grande ao Sporting. Mas é impressionante como o Sporting treme e os passos saem mal e as abordagens são erradas e não há uma explicação. A explicação que eu encontro só pode ser anímica. Só pode ser o Sporting ainda não está com o pico de confiança que tinha, porque realmente viveu aqui 2, 3 meses mais atribulados e os jogadores estão a recuperar essa confiança. Agora, aquilo que vemos em vários jogos, eu estou a exemplificar este com o Casa Pia porque foi o mais recente, aquilo que vemos é um Sporting que, quando o jogo muda, o chip, quando o adversário cresce um bocadinho, o Sporting parece que se acomoda a jogar lá atrás, e é verdade que o Ruben Amorim fazia isso de uma forma estratégica para depois meter a bola no Jokeras, e o Sporting com o Jokeras tem essa arma. O problema é que com o Sporting sem Bragança, com o Sporting com Morita limitado, com um meio-campo de Yulman e Debast, ontem, por exemplo, à medida que vão recuando, depois há a incapacidade de ter bola, porque o Debast e o Yulman, não só, têm mais dificuldade, o Mateus Reis igual, portanto, tem mais dificuldade em ter bola, é mais joga simples, e isso por vezes não funciona, e portanto vai ser um trabalho, agora com os regressos de alguns jogadores.
o Rui Borges vai poder trabalhar isso, porque o Sporting não se pode, porque é verdade que aqui o Casa Pia podia ter empatado, mas o Sporting estava por cima, ou pelo menos estava a controlar e era melhor que o Casa Pia. Mas quando o Sporting jogar com o Braga, com o Benfica, que vai ser se calhar o jogo do título, outros jogos que possam ser mais difíceis, o Sporting pode voltar a ter dissabores e isso poderá complicar e muito a luta pelo campeonato. E apesar disso ainda faltam algumas peças ao plantel. Sim, eu retraí-me porque eu acho que há uma peça que é absolutamente essencial, que é o Pedro Gonçalves. O Sporting... Obviamente, Gyökeres é o patrão, é o joker da equipa, Yulman é o patrão, mas para mim, Pedro Gonçalves é o principal municiador daquela equipa, o principal garante de estabilidade, por vários motivos. Primeiro porque é um jogador que, ofensivamente, golos e assistências, dá muita tranquilidade. E depois porque ele tem uma capacidade de jogar entre linhas que mais ninguém no Sporting tem, com exceção talvez do Bragança, mas o Bragança agora só daqui a 10 ou 11 meses. E, portanto, o Pedro Gonçalves acho que vai ser absolutamente essencial. Agora, as grandes dúvidas são como é que ele vai regressar. Estamos a falar de um jogador que não joga desde o início de novembro. O último jogo dele foi aquele mítico jogo em Braga, o último jogo de Ruben Amorim. Os dois jogadores estão, o treinador e o jogador, já em esforço. Ele, na altura, o Amorim até assumiu que se não fosse o seu último jogo, o Pedro Gonçalves calhar não tinha jogado. Só que não é só isso, ele depois regressou cedo demais, teve uma recaída e agora fala-se que poderá regressar no pós-seleções, portanto o Sporting certamente está sedento do regresso do Pedro Gonçalves. Naturalmente o Sporting teve um joker este ano, ou uma sorte na rifa, digamos assim, a sorte trabalha-se, mas vamos utilizar esta expressão, que é o Giovanni Kenda, que é o jogador com mais jogos, todos os jogos do Sporting está com o Giovanni Kenda. Mas Pedro Gonçalves dá uma qualidade de jogar entre linhas, de tabular com o Gyökeres, fazer a ligação Yulman-Morita e Gyökeres. Portanto, em jogo apoiado, Pedro Gonçalves é absolutamente essencial. E, portanto, Morita também está a regressar agora aos poucos. Os centrais, o Santo Justo, o Eduardo Quaresma. E depois há os jogadores que já não jogam, que seriam tão importantes no Sporting, o Nuno Santos, o Bragança. Portanto, este Sporting já não vai ser completo até ao final da temporada, mas eu acho, na minha opinião, que quando Pedro Gonçalves regressar, vamos assumir que regressará e estará bem na reta final do campeonato, acho que pode ser o fator decisivo do Sporting na luta pelo título. Perante isto, o Sporting é o grande candidato ao título? Eu diria que é moeda ao ar. 50-50. O Sporting ainda vai jogar com o Benfica, já na fase muito final do campeonato e, portanto, esse provavelmente poderá ser o jogo do título. O Benfica tem uma situação que é recorrente quando o Benfica está na luta pelo título. Quando embalam nas retas finais, costumam ser muito fortes. A onda vermelha costuma muitas vezes carregar o Benfica para resultados. A nível de teto de qualidade, parece-me que o teto do Sporting é significativamente maior do que o Benfica de Bruno Lage. Porém, se o Sporting ainda vai atingir ou vai voltar a atingir esse teto, já tenho mais dúvidas. Porém, o chão do Benfica parece mais estável que o chão do Sporting. Vamos ver, acho que vai ser uma luta a dois, interessante, vai ser uma luta que vai ser fim de semana a fim de semana. Não nos podemos esquecer que o Benfica tem o calendário um bocadinho mais atarefado, porque tem aí também mais um jogo, que é agora amanhã, não é? Sim, Se amanhã. Portanto, tem mais um jogo, vamos ver o que é que vai acontecer. Parte em desvantagem, mas nunca sabe o que pode acontecer. E tem ainda um jogo com o Gil Vicente e vai ser uma semana importante para o Benfica. Vai ser aqui uma sequência importante, porque o Benfica joga Champions, depois campeonato, depois há a pausa para as seleções, mas quando regressar, o Benfica tem logo 2 jogos imediatos, aliás 3, porque é o jogo em traço com o Gil Vicente, o jogo com aquela jornada que eu, se não estou em erro, com Santa Clara, e depois Taça de Portugal. É verdade que é um jogo contra uma equipa de um escalão inferior, mas não deixam de ser 3 jogos num espaço muito curto. Portanto, vai ser interessante, o Sporting está mais folgado, está na taça, o adversário é de Primeira Liga, mas só joga de fim de semana a fim de semana e, portanto, vamos ver o que é que isto nos vai dar. Acho que vai ser uma luta ao rubro entre os dois de Lisboa e que se calhar poderá culminar quase numa final antecipada não, mas poderá ser uma final quando o Benfica e o Sporting jogarem. Obrigado, Igor. Como hoje é segunda-feira, temos 2 sugestões. Uma delas é o Afunda 3, onde o Igor vai estar, e o outro é o Ataque Rápido.